Boa noite. Estamos Oi, mais uma vez reunidas. Vamos fazer a leitura hoje a partir da página 98, A Comunidade de Destino, do livro No Centro Sentimos Leveza, do Bert Hellinger. E quem vai fazer a leitura para a gente hoje é a Rosa. Obrigada, Rosa. Pode começar, por favor. Nada. Vamos lá. Pais e filhos também constituem uma comunidade que partilha um destino comum. Nela, cada um depende do outro de muitas maneiras e, na medida de suas possibilidades, precisa cooperar para o bem comum. Aqui, cada um simultaneamente dá e recebe. Também os filhos dão aos pais, por exemplo, cuidando deles na idade avançada. Neste caso, os pais têm o direito de exigir e de receber dos filhos. Até aqui falei sobre as ordens do amor entre pais e filhos. O grupo familiar. A segunda relação importante para nós nasce simultaneamente com nossa relação com nossos pais, pois não pertencemos apenas aos nossos pais, pertencemos também ao nosso grupo familiar. Juntamente com nossos pais, temos também as linhagens de ambos e pertencemos a um grupo familiar em que elas se unem. O grupo familiar se comporta como se fosse congregado por uma força que liga todos os seus membros e por um sentido de ordem, de equilíbrio que atua em todos da mesma forma. Pertence a esse grupo todos os que essa força vincula e leva em consideração. E deixa de pertencer a ele aquele que não é mais ligado por essa força ou considerado por esse sentido. Assim é possível discernir pelo alcance dessa força e desse sentido quem pertence ao grupo familiar. Via de regra, fazem parte dele os filhos, inclusive os mortos e os natimortos, os pais e seus irmãos, inclusive os mortos e os natimortos, bem como os nascidos fora do casamento e os meios irmãos. Os avós, eventualmente também algum dos bisavós. Inclui-se também pessoas sem laço de parentesco que tenham cedido lugar a outros do grupo familiar, como os parceiros anteriores dos pais ou dos avós, ou cuja desgraça ou morte tenha resultado em vantagem para outras pessoas do grupo familiar. Os laços do grupo familiar. Os membros do grupo familiar são ligados entre si como uma comunidade de destino, onde o destino funesto de um membro afeta todos os demais e os leva a querer partilhá-lo com ele. Por exemplo, quando um dos filhos morre prematuramente numa família, outros irmãos desejam segui-lo. Às vezes também, pais ou avós querem morrer porque desejam seguir um filho ou neto que faleceu. Ou ainda, quando num casal morre um parceiro, o outro, com frequência, também deseja morrer. Então, os sobreviventes dizem interiormente aos mortos: eu sigo você. Muita gente que tem câncer ou outra doença grave, sofre um sério acidente ou está num risco de suicídio, é pressionada pelos laços desse destino, pelo amor proveniente dessa ligação, e diz interiormente ao falecido: eu sigo você. A essa atitude está estreitamente ligada a ideia de que uma pessoa pode entrar no lugar de outra, assumindo o sofrimento, a expiação e a morte em lugar dela e resgatando-a assim de seu destino. Por trás desse procedimento existe a frase: antes eu do que você. Por exemplo, quando a criança percebe que o membro de um grupo familiar está gravemente doente, diz-lhe interiormente: antes adoeça eu do que você. Ou ao ver que alguém da família incorreu numa culpa grave que precisa expiar, diz-lhe: antes pague eu do que você. Ou ainda, quando percebe que algum parente próximo deseja ir embora ou morrer, a criança diz interiormente: antes desapareça eu do que você. É de notar que são principalmente os membros mais jovens do grupo familiar, em particular as crianças, que desejam sofrer, expiar ou morrer em lugar de outros. Tal substituição também ocorre entre os parceiros de uma relação.
Repare-se ainda que esse processo transcorre de modo amplamente inconsciente, não sendo compreendido nem pelos que se oferecem para substituir, nem por aqueles que eles pretendem ajudar. Mas a pessoa que conhece os laços do destino pode desprender-se conscientemente deles. Nas constelações familiares, esses laços se revelam de forma particularmente impressionante. Pode seguir? Pode. A integridade. Um objetivo estreitamente associado aos laços do destino é a manutenção da integridade do grupo familiar. Com efeito, um poderoso sentido de ordem, cuja ação afeta igualmente a todos, exerce vigilância para que todos os membros do grupo familiar permaneçam nele, mesmo para além da morte. Pois o grupo familiar abrange tanto os vivos quanto os mortos, geralmente até a terceira geração, eventualmente alcançando a quarta e a quinta gerações. Por conseguinte, quando o membro se perde do grupo familiar porque lhe recusaram o pertencimento ou simplesmente o esqueceram, existe dentro do grupo uma necessidade irresistível de restaurar a sua integridade. Isso faz com que o membro perdido seja como que revivido, representado por outro membro mais jovem, através de uma identificação. Esse processo também transcorre inconscientemente. E também aqui o peso de restaurar a integridade perdida recai principalmente sobre as crianças. Ilustro isso com um exemplo. Um homem casado conhece uma outra mulher e diz à esposa: "Não quero mais viver com você." Se vier a ter filhos com a nova parceira, um deles irá representar a esposa abandonada, talvez dirigindo ao pai o mesmo ódio dela, ou então afastando-se dele com a mesma tristeza dela. Essa criança, porém, não sabe que está tornando presente a pessoa excluída e fazendo-a valer. E tampouco seus pais têm consciência disso. Rosa, pode dar uma paradinha, por favor? Que eu queria aproveitar esse último parágrafo, esse exemplo que ele deu, para contar para vocês. Eu não sei se eu já contei, mas eu trabalhei num lugar uma vez e eu soube de uma história assim, né? Um homem era casado e aí ele se separou dessa primeira companheira de uma forma assim, vamos dizer, um tanto leviana, né? E casou com a amante. E aí teve uma filha com essa segunda companheira. E aí essa filha nasceu, gente, eu conhecia a família toda, né? E era impressionante a semelhança dessa filha com a primeira companheira. E eu não conhecia as constelações nessa época, né? E eu ficava me perguntando, o que é isso? Que força é essa, né? Que curioso. E era exatamente essa filha, muito rebelde, dando muito trabalho, com raiva do pai. Exatamente a situação, gente. Parece que foi copiada, assim, né? E aí, quando mais tarde eu vim conhecer a constelação e eu estava lendo esse trecho desse livro, eu me lembrei imediatamente desse caso, né? Eu falei assim, agora entendi. Agora entendi o que aconteceu nessa família. Então, é isso que eu queria comentar com vocês. Aí, já aproveitando, né, que a gente fez uma pausinha, se alguém quer comentar ou tem alguma dúvida. Cláudia e Marisa, nesse caso que você relatou agora, seria a filha do novo casal, ela teria esse comportamento por alguma ligação com o sentimento do que a esposa traída teve, que ela ainda está sentindo, ou só pela presença no sistema familiar novo do pai e da mãe dela? E a esposa traída segue bem, continua bem a vida. Entendeu a pergunta ou não? Eu acho que eu entendi, mas é difícil responder sem poder analisar o caso, né? Sem constelar o caso, para saber efetivamente o que acontece. O que eu observei foi o efeito, né? Da filha ser muito... Gente, era incrível a semelhança física, até. Mesmo tipo de cabelo, a semelhança física,
o jeito, todo parecido com a primeira companheira, da gente confundir e falar assim, não, essa menina é filha da primeira, não é filha da segunda, não pode ser, sabe? Mas assim, o que se passou ali, aí difícil, né, Ale? O que a gente está estudando é mais ou menos assim, justamente é como se fosse mostrar a essa filha, né, a exclusão que aconteceu da primeira companheira, né? Então, ela vem representando isso. Então, era mais ou menos isso. Independente se a companheira está bem ou não, era exatamente essa exclusão desse novo sistema familiar que aconteceu. A formação desse novo sistema familiar aconteceu através de uma exclusão. E aí ela está representando isso. Não necessariamente Perfeito. conectado ao que a esposa traída possa estar sentindo ou É. vivenciando. Possivelmente não deve ser alguma coisa boa, né? Porque está expressando, isso vem para ser expresso no sistema, né? Tanto é que a menina nasceu com essa carga, né? E, enfim. Mas isso foi devido à forma como ele saiu do casamento, né? Por ele ter, né, saído de uma forma de excluindo a esposa, não digna, né, mesmo? Não digna, exatamente. Não digna Descuidada, né? Leviana, teve uma traição, então, realmente. E aí é o que o Bert Helly está dizendo, né? Normalmente as crianças, justamente por causa da ingenuidade delas, né? E muitas vezes a gente cresce e ainda como adultos a gente continua ainda se comportando de uma forma ingênua, como uma criança, né? Porque a criança que quer tomar esse destino, ela sabe que a vida dela, tudo que o pai fez, custou a dor de alguém, né? Alguém teve que perder para ela poder ganhar. E isso faz com que ela queira espiar por isso. É a culpa também, né? Então, só que isso, obviamente, é tudo inconsciente, né? Todas essas dinâmicas. Então, é por isso que mesmo que a gente seja mais difícil, que a gente tenha que enfrentar um monte de coisa, né? É importante a gente, nas nossas relações, perceber as nossas responsabilidades, os nossos compromissos, né? Para que a gente, mesmo que sair de um casamento nunca é fácil, né? Mas que a gente possa fazer isso de uma forma bem responsável, comprometida, né? Para que tentando não ferir tanto o outro, embora a gente sabe que, né, qualquer relacionamento que se finda traz bastante sofrimento, mas a forma leviana, é isso que ele está falando, né? A forma leviana é que pode trazer emaranhamentos, enredamentos no sistema, né? Porque sempre a dor vai existir, obviamente, né? Mas a forma leviana faz com que alguém queira expiar por isso, queira reparar, né, o mal que foi feito, né? Por isso a gente tem que ter muita responsabilidade, né, gente? Realmente em tudo que a gente faz, né? Ter bastante cuidado, saber que a dor do outro tem que nos importar de alguma forma, principalmente quando, né, a gente, de alguma forma, faz parte disso, né? É isso. Vamos seguir mais um pouquinho? Claro. Vamos? Então, por A favor, Rosa. responsabilidade no grupo familiar. Assim, no grupo familiar, membros inocentes são induzidos a responder por membros culpados, e a injustiça que os antecessores cometeram ou que foi cometida contra eles precisa ser reparada e compensada pelos sucessores. E são principalmente as crianças, né, que a instância superior encarrega de compensar a injustiça. Isso certamente se liga ao fato de que dentro do grupo familiar também vigora uma hierarquia que concede prioridade aos membros anteriores sobre os posteriores, fazendo com que estes fiquem a serviço daqueles e sejam sacrificados em benefício deles. Portanto, no que diz respeito à compensação, não existe justiça no grupo familiar no que toca
a equiparação entre as pessoas. Não entendi, peraí. São as crianças, tudo bem. Se liga ao fato que dentro do grupo também vigora uma hierarquia. Essa hierarquia que é o mais velho, né? Os mais velhos são a serviço. Não. Portanto, no que diz respeito à compensação, não existe justiça no grupo familiar do que toca a equiparação entre as pessoas. Ah, tá, entendi. Cláudia, posso fazer tirar uma dúvida? Claro. Achei interessante essa observação de também vigora uma hierarquia que concede a prioridade aos membros anteriores sobre posteriores, fazendo com que eles fiquem a serviço daqueles e sejam sacrificados em benefício deles. As crianças, elas assumem isso, né? Muito por ingenuidade também. E aí, essa frase que eu li agora está relacionada a essa ingenuidade das crianças para obrigatoriamente fazer com que os adultos ou os hierarquicamente maiores, superiores a elas, olhem para esse problema que pode ter sido causado para eles? Sabe o que eu fico imaginando? Eu nunca Assim, tinha parado para pensar sobre isso, assim. pois é. Acontece isso com as crianças, entendeu? Porque elas recebem essa carga, né? O que eu vejo, eu faço uma analogia com outros saberes também, assim, a criança, ela... você tem filho pequeno ainda, né, Alessandra? Você deve ter percebido muita coisa do Fidel. Assim, é um coração muito aberto, não tem julgamento, né? Quando a gente vê uma criança pequenininha, assim, às vezes o pai ou a mãe castigam severamente, tem uma relação difícil, mas aí chega a criança, sai correndo de braços abertos, né? Então tem um amor assim, e é esse amor que eu acho que se aproxima mais do amor metafísico, ou do metassentimento que o Bert Hellinger se referia, sabe? A gente, quando vai adultecendo, a gente vai perdendo isso, ou vai encobrindo esse amor de alguma forma por outras questões, né? E essa criança, portanto, com esse amor, com esse sentimento, com essa vibração, essa frequência, ela facilmente entra em ressonância, entende? Isso que eu penso. E aí ela está a serviço, é tão pura, é a alma tão pura que ela se coloca a serviço. A criança chega no sistema meio assim, o que tem para resolver aí? Deixa comigo que eu vou resolver isso aí, né? Porque eu, inclusive, sou muito... É um amor que fala assim, eu sou muito grata por vocês terem me recebido nesse sistema, por vocês terem me dado a vida, porque com isso eu vou ter condições, né, de me desenvolver. Então, para ela expressar essa gratidão, esse amor, ela entra nesse jogo de compensação, que é como ele coloca aqui na última frase. Portanto, no que diz respeito à compensação, é uma compensação do sistema, né? Não existe justiça no grupo familiar no que toca à equiparação entre as pessoas, que parece, né, na nossa consciência pessoal, que é limitada, que é estreita, a gente olha para isso e fala, meu Deus, mas que injustiça, né? Uma criança inocente. Só que para a consciência do grupo, a consciência do clã, não há esse tipo de avaliação, né? De injustiça, de certo, errado, justo, injusto. Então, eu penso que seja isso, a criança ela é tomada a esse serviço, né? Agora, Ale, tem muito mais mistérios aí do que a nossa boa filosofia. Mas vocês se lembram, gente, a gente já falou isso algumas vezes, vocês se lembram, porque, assim, todos nós, aquilo que a gente fala dos campos morfogenéticos, né, nós trazemos memórias, né? E não sei se na fonte, no livro da fonte do Bert Hellinger, com certeza tem, mas os deuses e as igrejas, ele fala que lá né, no Velho Testamento, conta que as crianças eram sacrificadas para abençoar suas famílias, né? Então, inclusive, aqui ele fala em sacrifício, as crianças continuam ainda se sacrificando. E, de alguma forma, também, secretamente, os pais também querem que essas crianças se sacrifiquem por suas famílias, e isso é muito louco,
né? Mas isso é o que ainda acontece, é o que a gente chama erradamente hoje em dia, né, pelo racismo estrutural, de ovelha negra, né? Aqueles que aparecem no consultório levando as questões que vêm das suas famílias, porque eles, né, o que uma criança realmente ela pode ter em função da sua vida, da sua experiência, né? Os sintomas são das suas famílias e elas se sacrificam. Então elas chegam ali, elas inclusive carregam esse fardo, né? De que elas são o problema. Só que o problema, né? Na verdade, o problema está velado ali nos sintomas dela. Os problemas dos pais, os problemas da família, né? Estão velados ali. Então, por isso é que eu estou falando que essa questão da hierarquia é muito importante, porque as crianças, elas querem cuidar disso, elas querem se sacrificar, elas querem salvar as suas famílias, elas são ingênuas, elas pensam que podem fazer isso, né? Agora, os pais também, muitas vezes, pedem isso para os filhos. Eu vejo isso toda hora. Eles pedem isso para os filhos, que os filhos cuidem, alguns até verbalizam, cuida da mamãe, né? Eu já vi os pais falando para os filhos, né? Olha, papai vai viajar, você agora é o homem da casa, cuida aí da mamãe, né? Então, sabe, são coisas assim que a gente não percebe o peso que isso representa para uma criança tão ingênua. E esse preço e essa exigência é tão alta, que muitos de nós adultos seguem com a sensação de fracasso na vida, né, em função dessa exigência, sabe? Então, isso é uma coisa muito importante que a gente está falando e que deve ser observada, né? Então, tem tudo isso, além das memórias, né, do campo morfogenético que continua atuando e pedindo, as famílias pedem às crianças ainda sacrifícios, né? Assim como a gente observar essa questão da hierarquia mesmo, e filho é só filho, né? E os pais é que devem assumir a responsabilidade dos atos que fazem, né? E deixar isso claro dentro de casa, a partir dessa consciência que hoje a gente começa a ter, né? E escutando vocês dois falar, me caiu a ficha do lógico, né? Mas nós adultos já fomos crianças também, né? A gente também já ocupou esse lugar de sacrifício, né? Total. Eu falo Nossa, isso eu porque olho eu, tanta eu coisa tenho e falo, filho, meu então eu Deus do penso no céu. meu filho. Só que antes disso eu já fui criança também. Todos nós já fomos, né? E essa criança ainda nos habita. Total. E atua, né? Habita e atua. Oh, É da criança ferida à criança divina. Vamos à jornada, né? uhum, né? É isso. Eu acho que a criança está bem despojada mesmo, né? Sabe, como é que é aquele ditado? A corda arrebenta do lado mais frágil, né? É como se me vê essa imagem também de estar mais Verdade, despojada, de estar mais entregue, aí vai para ela, né? Inconscientemente, né? verdade. Infelizmente. Mas eu também observo o movimento das ressonâncias, muito interessante. É aquilo que eu digo, às vezes numa família tem 8 filhos, sei lá, 15, 10, né? Sim. Por que que um deles só vai, por exemplo, um ou dois, entende? Assumir determinadas cargas daquele clã. Então, tem uma questão para mim que tem a ver aí com a ressonância, e para não fugir muito do que a gente está estudando aqui, né? Assim, para a gente, se não poder divagar mil e outras coisas, mas, né, para a gente se ater ao nosso campo de estudo. Vamos devagar com Andor, gente, que tem. Vamos lá. Direitos iguais de pertencimento. Entretanto, vigora no grupo familiar uma lei básica que reconhece a todos os que fazem parte do grupo o mesmo direito de pertencer-lhe. Esse direito é negado a alguns membros de muitas famílias e grupos familiares. Por exemplo, um homem casado tem um filho fora do casamento e sua mulher diz: não quero saber dessa criança nem da mãe dela. Elas não pertencem à nossa família. Ou quando um membro da família teve um destino difícil, por exemplo, quando a primeira mulher do avô morreu de parto. Esse destino amedronta os outros e eles silenciam sobre essa pessoa
como se ela já não pertencesse à família. Ou ainda quando um membro da família exibe um comportamento desviante e os outros lhe dizem: você é uma vergonha para nós e por isso o excluímos da família. Muitos casos de arrogância moral significam apenas na prática que uns estão dizendo a outros: temos mais direitos de pertencer à família do que vocês, ou vocês têm menos direitos de pertencer do que nós, ou ainda, vocês perderam o seu direito de pertencer. Nesse contexto, bom significa apenas tenho mais direitos e mal significa somente você tem menos direitos. Muitas vezes também se nega esse direito a crianças que nascem mortas ou faleceram prematuramente, na medida em que são esquecidas. Às vezes, os pais dão ao primeiro filho o nome do irmão falecido, como se dissesse a ele: você não pertence mais à família, temos um substituto para você. Assim, a criança morta perde até mesmo o próprio nome. Isso é interessante, né? Acho que eu tenho um cliente assim, alguma história. Quando os membros de um grupo familiar negam a um antepassado o direito de fazer parte dele, seja porque o despreza ou temem o seu destino, seja porque não reconhece que ele cedeu lugar a outros da família, ou que ainda lhe devem algo, então alguém mais novo, pressionado pelo sentido da compensação, identifica-se com o mais velho, sem que tenha consciência disso e sem que possa evitá-lo. Assim, sempre que se nega algum membro do direito de pertencer, existe no grupo familiar uma pressão irresistível para restaurar a integridade perdida e para compensar a injustiça cometida, no sentido de que o membro excluído será representado e imitado. Associa-se a isso o fato de que, muitas vezes, os membros remanescentes da família também sentem culpa diante de alguém que morreu prematuramente, como se fosse injustiça, em face do morto, o fato de continuarem vivos. Então, querem compensar a injustiça impondo limites à sua própria vida, desconhecendo a razão por que o fazem. A perda do direito de pertencimento. Se, porém, um membro do grupo familiar mata outro, ele perde seu direito de pertencimento e precisa ser excluído. Se ele permanece no grupo familiar, muitas vezes um outro membro da família, geralmente uma criança, vai embora em seu lugar. Assim, a brandura com um assassino implicará o rigor com uma criança inocente. A mesma Rosa, regra... Rosa, só um pouquinho, que é só para fazer uma pontuação, porque isso já aconteceu nessa obra antes, mas acho importante a gente pontuar até para ficar gravado, né? Essa obra é de 2006. Então, depois, o Bert Hellinger reformulou esse entendimento, né? eu lembrei disso também. Né? Então, só para a gente pontuar, como todo trabalho, né, vai evoluindo, vai avançando. Então, depois, né, mais tarde, o Bert Hellinger reparou que mesmo os assassinos, eles não devem ser excluídos, né? Que é o contrário, que se a gente excluir esses assassinos, aí as consequências são mais nefastas ainda, certo? Só para pontuar isso, tá? Pode seguir, por favor. Também outros assassinos perdem o direito, acho que é aqui que eu parei, né? De pertencimento, talvez porque continuam atuando inconscientemente na alma a ordem da vingança pelo sangue. Sua exclusão representa aqui uma reparação oferecida ao sistema da vítima. Neste particular, também vale a lei. Se o assassino não vai embora, frequentemente vai um inocente em seu lugar. Geralmente ainda aqui uma criança. As ordens do amor. Reina, portanto, no grupo familiar uma ordem arcaica que aumenta a desgraça e o sofrimento em vez de impedi-lo. Pois, se algum sucessor, pressionado por um sentido cego de compensação, quiser posteriormente colocar em ordem algo que aconteceu ao antecessor, o mal não acabará mais. Essa lei conservará sua força enquanto permanecer inconsciente.
Quando for detectada, poderá ser satisfeita de outra forma e sem consequências funestas, pois efetivamente atuam outras ordens que, mesmo no que diz respeito à compensação, concede aos membros mais novos os mesmos direitos dos mais antigos. A essas ordens eu chamo ordens do amor. Em contraposição ao amor cego, que procura compensar o mal com o mal dentro do grupo familiar, esse amor é sábio. Ele compensa de forma curativa e através de ações boas, põe um fim nos acontecimentos infaustos. Ilustrarei isso com alguns exemplos, começando com as frases "eu sigo você" e "antes de eu do que você". Quando alguém diz interiormente essas frases, sugiro que as diga colocando-se diante da pessoa que ele deseja seguir ou em cujo lugar está disposto a sofrer, espiar ou morrer. Quando ele encara ao mesmo tempo essa pessoa, já não consegue dizer essas frases, pois então reconhece que também ela o ama e recusaria seu sacrifício. O passo seguinte seria dizer a essa pessoa: você é grande, eu sou pequeno. Eu me curvo diante do seu destino e aceito o meu destino, como me é dado. Por favor, abençoe-me e fico, e se deixo que você se vá, com amor. Então fica ligado a essa pessoa com um amor muito mais profundo do que quando quer segui-la ou assumir o destino dela em seu lugar. Então essa pessoa, em vez de representar uma ameaça, como ele talvez tivesse receado, passará a velar com amor pela sua felicidade. Ou se uma pessoa que quer seguir alguém na morte, como uma criança que quisesse seguir um irmão prematuramente falecido, poderá acrescentar: você é meu irmão, eu respeito você como meu irmão. No meu coração você tem um lugar. E eu me inclino diante do seu destino, da forma como foi, e assumo o meu destino como me foi determinado. Então, em lugar de os vivos visitarem os mortos, são os mortos que visitam os vivos e velam por eles com amor. Ou se uma criança se sente culpada por continuar viva quando o irmão morreu, ela pode dizer a ele: querido irmão, você morreu. Eu ainda vivo algum tempo e depois morro também. Então, se essa presunção diante dos mortos, e justamente por isso o sobrevivente pode viver sem sentimento de culpa. Ou quando um membro do grupo familiar foi excluído ou esquecido, a integridade também pode ser restabelecida na medida em que os excluídos são reconhecidos e respeitados. Isso é basicamente um processo interior. Então, por exemplo, uma segunda mulher deveria dizer à primeira: você é a primeira, eu sou a segunda. Reconheço que você cedeu o lugar para mim. Se for o caso, ela pode acrescentar: reconheço que se cometeu injustiça contra você e que tenho o meu marido à sua custa. Pode acrescentar: por favor, seja bondosa comigo, se eu o aceito e conservo como meu marido. E, por favor, seja bondosa com meus filhos. Nas constelações familiares, pode-se ver como se relaxa o semblante da primeira mulher e como ela se declara de acordo por ter sido respeitada. Então, a ordem é restabelecida e já não é necessário que alguma criança represente esta mulher. Um outro exemplo. Um homem ainda jovem, empresário, representante exclusivo de um produto em seu país, chega dirigindo um Porsche e fala de seus êxitos. Fica evidente de que ele possui poder e um charme irresistível. Mas ele bebe e seu contador o adverte de que está retirando da empresa muito dinheiro para fins pessoais, pondo o negócio em risco. Apesar dos êxitos que tivera até então, ele secretamente tensionava arruinar-se. Apurou-se que sua mãe mandara embora seu primeiro marido porque ele, segundo sua expressão, era um bolha, pois casou-se com o pai do cliente, levando para o novo matrimônio um filho do casamento anterior. Este, porém, não pôde mais ver o próprio pai e perdeu o contato com ele. Nem mesmo sabia se o pai ainda estava vivo. O jovem empresário percebeu que não fazia fé na continuação do próprio sucesso porque devia sua vida à infelicidade do irmão. A solução que encontrou foi a seguinte:
Primeiramente, reconheceu que o casamento de seus pais e sua própria vida estavam associados pelo destino às perdas sofridas pelo irmão e pelo pai dele. Em segundo lugar, conseguiu, apesar disso, dizer sim à sua própria sorte e dizer aos outros que se considerava igual a eles e com os mesmos direitos. Em terceiro lugar, dispôs-se a prestar a seu irmão um favor especial, como prova de sua vontade de equilibrar as contas entre o dar e o receber. Assim, resolveu procurar o pai do seu meio-irmão, que tinha desaparecido, e promover um reencontro entre eles. Que bonitinho, né? Ele fez tudo direitinho. Onde reinam as ordens de amor, cessa a responsabilidade por injustiças cometidas no grupo familiar. A culpa e suas consequências retornam às pessoas a que pertencem e começa a vigorar a compensação através do bem, substituindo a necessidade surda de compensar através do funesto, que gera o mal a partir do mal. A compensação positiva acontece quando os mais novos aceitam o que receberam dos mais velhos, apesar de seu apreço, e os honram, independentemente do que tenham feito, e quando o passado, bom ou mal, já pode ser considerado como passado. Então, os excluídos recuperam seu direito de ser acolhidos, em vez de nos atemorizarem, nos abençoam. Quando lhe damos o lugar que merece em nossa alma, ficamos em paz com eles. E de posse de todos os que nos pertencem, sentimos-nos inteiros e plenos. Vamos dar uma paradinha, né? Que a gente já vai para outro capítulo. Eu queria também comentar, assim, sabe a imagem que me vem muitas vezes? Claro que é ruim comparar, assim, o sistema, né, de um relógio com várias pecinhas que precisam estar unidas, assim, para o relógio funcionar. E comparar isso com um sistema familiar, vai ver que não é muito bom, mas é a imagem que me vem, né? Então, você imagina se tira uma pecinha desse relógio, como que ele vai funcionar, né? Então, assim, é isso que acontece. Aí vem uma criança, nasce nessa família, e ela quer entrar no lugar daquela pecinha que está faltando, para que o relógio volte a funcionar, né? Então, é essa compensação. O sistema, ele fica caótico, ele fica em atropia, na verdade, né? Ou entropia. Ele fica precisando entrar em homeostase. Então, precisa ter essa compensação, precisa que alguém venha e tome aquele lugar da pessoa que foi excluída. É mais ou menos essa imagem que eu trago para compartilhar com vocês. O sistema cria, né? Não adianta que ele vai criar para que aquilo possa ser, né, ser visto, né, de alguma forma, ser compensado mesmo. Compensado. Mesmo que seja de uma forma doente, né? Mesmo que seja por identificação, por até se olhar com um olhar... É essa beleza da constelação, né, Rosa? Ela vem trazer para a gente essa possibilidade da gente mudar a chave, da gente mudar o olhar. Então, do amor que adoece, que é algo inconsciente, né? A gente passa a desempenhar o amor que cura, né? Trazendo de volta aquele que estava excluído. No lugar da gente ficar no lugar dele, não ficar no lugar dessa pessoa excluída, a gente traz de volta esse excluído, né? E aí fica livre. Então, é essa uma das belezas da constelação. Uma das, né? Tem muitas outras. Saiu todo mundo ou foi só eu? De repente saiu todo mundo? Não, Soninha, a gente está aqui. O que aconteceu com você? Eu tive que entrar de novo, porque de repente eu não via mais nada e nem ninguém. Deve ter sido a sua rede, será? A sua internet? Pode ser, Eu acho que sim. Bem-vinda novamente, Soninha. Soninha, não se exclua, Soninha. Por favor. Nesse sistema aqui, ó, a gente vai ter que compensar. Então, vejam, as ordens do amor, né? Então, para a gente observar algo que a gente sempre fala nos nossos estudos, nossos cursos, né?
essas ordens, elas estão intrinsecamente ligadas, é uma tríade, né? E não pode a gente mexer com uma sem mexer com outra. Mexer com uma, mexer com todas, né? Mexer com uma, mexer com todas. Então, porque se exclui, mexe na necessidade de compensação, que também mexe na hierarquia, né? Porque se uma criança que chegou depois quer compensar por um antepassado, está ferindo a hierarquia, né? E está querendo compensar esse antepassado porque teve uma exclusão. E está querendo compensar para entrar em equilíbrio, aí não dá. Então, tá vendo? É uma tríade, elas estão sempre ali juntas, né? Certo, meninas? Hoje só tem mulher. Alguém tem alguma dúvida? Não sei se vale a pena a gente continuar. O que vocês acham? Eu acho que não. É outro assunto, é mais da relação, né? Relação e mulher. Que também é muito legal, né? Deixa eu falar para vocês, então, eu comecei a ler, porque a pessoa já tinha lido os livros em português, né? Agora a pessoa começa a ler os livros em inglês, gente. Esse aqui, eu só não sei. Esse livro, olha, acho que você não ia gostar muito, não, porque ele é muito filosófico. Mas é daquele que você falou, né, do outro encontro que você é mais da prática. Chama Natural Transcendence. É um livro, gente. Você está falando com quem, Cláudia? Estou falando com vocês. Você falando assim, você que gosta mais de não sei o quê. Eu falei, ela estava falando comigo. Tá. Porque ali uma vez comentou. Prática. Eu ia até falar essa observação agora. Essa leitura de hoje está ótima, porque ela está direta e reta. Não falei? Está valendo aqui os seus pensamentos. Porque essa obra aqui do Bert, gente, ele vai muito longe. Cláudia? É um livro, é da coleção dele, né? Hellinger Publications. Então, é um livro que chama Natural Transcendence. É um livro muito filosófico e ele é realmente assim, o Bert vai lá, é uma nova perspectiva da obra dele, sinceramente, muito, muito interessante. Muito. Aí a Lili já rindo ali, né? Mas a Lê fica meio de fora, né? Mó viagem, Alessandra, mó viagem. Tá difícil participar hoje. A minha internet está cortando o tempo inteiro, mas eu estou aqui. Mas eu achei engraçado a Lê comentar isso, porque esse capítulo que a gente amou é justamente aquilo mais da teoria que a gente vê na prática, né? Então, quando ela fala que é direto e reto, porque é aquele tati-bitati, né? Que por mais que a gente venha estudando, a gente sempre vê que é isso mesmo que acontece, né? As culpas, as expiações, os mais novos querendo salvar tudo. Minha internet. Então, isso diz, né, que a gente tem que estar bem atento ao nosso lugar e ficar sempre no nosso mantra, né? Quem somos nós em relação aos nossos irmãos? Somos só os irmãos. Quem somos nós em relação aos nossos pais? Só os filhos, né? Quem somos nós em relação ao nosso par? Só o outro par, né? E é isso que a gente tem que estar prestando atenção sempre em todas as nossas relações e dizendo isso para a gente, né? Para a gente ficar firme, tentar ficar firme no nosso lugar, né? Para a gente não tentar sair dali, salvar, e isso, sempre lembrando que como nós damos dignidade ao outro, quando a gente mantém essa postura. Isso não significa que a gente não ajude, não precisa ajudar, porque muito pelo contrário, nós precisamos uns dos outros, mas ajudando, né, naquilo que a gente pode, né, e não tentando salvar ninguém, né? Nem o destino dessa pessoa, e prestando atenção se a pessoa quer, porque a ajuda tem que ter um consentimento da pessoa,
né? Tem que ter o desejo dela. Se ela não quer, ela não quer, né? A gente pode tentar criar uma consciência, mas ainda assim ajudá-la nisso, né? Mas se ela não quer, ela não quer. E às vezes a pessoa não quer nem que a gente ajude nem nessa consciência, e é isso. Né? Porque senão a gente corre o risco de tomar o destino para a gente. E isso é muito pesado mesmo. Por isso, né, como profissionais de ajuda, a gente tem que estar muito atento a isso. Primeiro, o nosso lugar, principalmente a questão a quem a gente quer ajudar, e depois a gente perceber isso, né? Nós não podemos querer mais do que o outro. Isso também desequilibra as relações e essa ajuda, né? Então, podemos ficar aqui hoje, né? Terminar um pouquinho mais cedo, né? Tudo bem, Lembrando que meninas? Tudo bem. Lembrando que o curso individual começa, né, gente, nesse sábado, tem uma vaga, né? Quem quiser falar com a gente, quiser, né, treinar mais, tem uma condição especial, né, para o pessoal dos ex-alunos, né? Sim, claro. Ou os alunos. E quarta-feira que vem a gente vai fazer uma live muito bacana, que é uma live sobre os filmes, aproveitando que esse mês é o Dia dos Pais. Então, vejam, assistam, meninas. Quais são? Já vou antecipar para vocês os filmes. Vamos falar Ad sobre Astra. o Ad Astra, que é com o Brad Pitt, né? O Castelo de Vidro. Isso, e pais e filhas, que aí a gente vai abordar a relação do pai com o filho, a relação do pai com a filha e a relação do pai com a família. Como é Bacana, o primeiro, né? Como é o primeiro? Ad Astra. Ad Astra. Depois vocês vão postar no grupo? Vamos postar hoje ainda. Então, quarta-feira que vem é a live, participem no Instagram do Multiport. Assistam, né, quem não assistiu, para poder... E quem quiser participar, gente, dos comentários, na hora, a gente também pode incluir na live, que agora cabem até 4 pessoas, né? Cabem, Então, aí a gente pode participar. Quem quiser entrar, Tá bom? Belezinha, então? Então, beijo. Muita saudade de vocês. Beijo, beijo, beijo. meninas. Obrigada, beijo. Tchau, tchau. Tchau.